Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E. Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1: O poder do Evangelho. Autores Esdras Ma e Pedro Dong. Título da semana 2: Deus nos chama para o seu reino e glória. Quinta-feira, ler com oração Provérbios 29 e 23, que diz: A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Fiéis, sinceros e humildes no serviço a Deus. Temos visto que, ao se dirigir aos Tessalonicenses, Paulo não fez com motivação impura ou buscando algum interesse próprio. Esse assunto nos ajuda a refletir sobre o propósito, a maneira e a intenção de nosso serviço a Deus. 1 Tessalonicenses 2,5 diz: A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Essas palavras são muito atuais e se contrapõem à triste realidade presente no cristianismo de forma geral, em que é possível perceber uma linguagem de bajulação, badalação e adulação com o objetivo de agradar a homens. Essa questão é seríssima e o próprio Paulo tratou disso com bastante firmeza, conforme lemos. Romanos 16:18 diz assim: Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, ou seja, enganam o coração dos simples e inocentes. Na Epístola de Judas também encontramos outra passagem bastante firme no tocante a isso. Versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Querido leitor, que o Senhor limpe o nosso coração dessas coisas. Esse tipo de situação acontecia na época de Paulo, mas também acontece em nosso tempo. Que nosso serviço a Deus não seja por ganância, buscando algum proveito, especialmente na área financeira, cobiçando o dinheiro das pessoas. Paulo expõe que alguns mercadejavam a palavra, isto é, vendiam-na por preço. Ele, todavia, servia com sinceridade da parte de Deus. 2 Coríntios 2,17. Tudo isso é muito significativo e precisa incomodar-nos. Ao lidar com a palavra de Deus, devemos ter sempre muito temor e tremor. Jamais diluí-la, mas apresentá-la como de fato é. Além disso, ao pregar a palavra, devemos crer que se as pessoas estiverem no Espírito, receberão revelação para entender o que consta nas Escrituras, sem a necessidade de darmos algum tipo de desconto ao que Deus disse. A palavra de Deus deve ser apresentada de forma pura, sem mistura. Em suas cartas pastorais a Timóteo e Tito, de forma veemente, Paulo falou contra aqueles que utilizavam seu ar de piedade, de espiritualidade, para obter lucro, mesmo que para isso fosse preciso perverter a verdade a fim de atingir um propósito ganancioso. Infelizmente, ainda existem em nosso tempo pessoas que agem dessa maneira. O apóstolo Pedro também deixou sua contribuição a escrever em 2 Pedro 2,3 o seguinte: movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quão séria é essa questão? O Senhor hoje nos testa e espera que todos sejamos aprovados. É lamentável como alguns servos de Deus são reprovados na questão das finanças, uma área em que muitos caem, comprovando a tese bíblica de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A grande tentação para os servos de Deus é a glória humana.
A esse respeito, veja o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 2,6, que diz: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Muitos, ao servir a Deus, começam com humildade, mas com o passar do tempo, por serem reconhecidos, passam a buscar a glória humana. Isso é muito perigoso, pois pode levá-los à ruína como servos de Deus. Vamos conservar a simplicidade e não permitir que o sucesso seja a razão de nossa queda. Hoje, o Senhor tem levantado muitos irmãos e irmãs jovens que desempenham funções importantes na igreja. Irmãos, nós que ministramos a palavra de Deus temos muito temor. Falo isso de coração, porque jamais queremos, em tempo algum, roubar a glória de Deus. Queremos continuar sendo os irmãos simples que o Senhor levantou para servir as igrejas. O maior perigo é o sucesso. Quando fracassamos, o perigo é a possibilidade que temos de desistir e não perseverar. Mas quando estamos no caminho do sucesso, a glória dos homens será sempre o maior perigo. Que sejamos simples e humildes, reconhecendo sempre que toda a glória é do Senhor. Pergunta de hoje: de acordo com a leitura de hoje, o que mais reprova um servo de Deus e que nos deve deixar em estado de alerta? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.